Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Compartilhar com os amados uma palavra que o Senhor ministrou. Em Jeremias, no capítulo 13, fala do cativeiro é representado por um cinto de linho. O Senhor disse a Jeremias para que comprasse um cinto de linho, né, e pôs sobre os teus ombros, mas não o coloque na água. E assim ele procedeu, né, e Deus pediu para que ele fosse ao Eufrates, e ali toma o cinto e traz sobre os teus lombos, e vai ao Eufrates e esconde ali na tenda de uma rocha. E ali ele escondeu, e determinado um tempo, o Senhor pediu para que ele fosse e retirasse. E ele foi e cavou, né? E ele disse: eis que estava apodrecido e para nada prestava. O linho representa as vestes de justiça, né? O linho fino. E ali aquele cinto representa a honra, né? Todo homem utilizava o cinto, né? Cingia o cinto, simboliza a honra. E o Senhor disse, né? Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos, por conta da soberba, né? Jeremias estava num período onde o povo estava sendo levado ao cativeiro, né? E o Senhor dizia a ele que por muitas vezes as suas palavras eram só lamentações, né? Era só choro, e ele tinha que exortar o povo para o arrependimento. Mas chegou a um ponto que o povo tornou tamanha desobediência que já não lhe restava remédio, né? Pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias desobediências que estava desagradando ao Senhor, né? Aonde chegou um ponto que Deus disse que não adiantava mais interceder pelo povo, porque eles continuavam na rebelião, buscavam honra e glória por si mesmo, cultuavam a outros deuses, e Deus, assim como aquele cinto simbolizando a honra, aquele povo estava diante de uma ameaça, diante do próprio Deus, né? E Deus estava decidido a levá-los ao cativeiro. Em toda a Bíblia, né, nós vemos, se o homem se arrepende dos seus maus caminhos, se humilha diante da mão poderosa, né, de Deus, Deus usava da sua infinita e grandiosa misericórdia, né? A própria palavra diz: se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se prostrar, né, eu sararei a vossa terra.
Assim como nós estamos vivendo os últimos tempos, né, tempos de apostasia, de esfriamento, dias de rebelião, né, contra o Senhor. E por conta da desobediência é que vem a ira do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos tempos, né, se os pais não convertessem o coração dos filhos e dos filhos aos pais, ele traria desgraça sobre a terra, né? Assim como a palavra diz que tudo que acrescentares nesta profecia, eu acrescentarei as pragas descritas na profecia. Tudo aquilo que retirares, eu riscarei o nome no livro da vida, né? Porque a palavra é viva e eficaz, o Espírito é a verdade que testifica, né? Cristo é água, sangue e Espírito é um só. Antes era Espírito e água, né? E agora a nova aliança, o novo cálice, qual o vinho, a água transformada no vinho novo. Nós temos que ser odres novos em vinho novo, obedientes, né, com o coração reverente, do qual ele nos compartilha da sua honra, da sua glória e da imortalidade. Mas ele não divide, né, com homens. A salvação, a vida eterna é um dom gratuito para que ninguém se glorie em vossas obras. E as obras só são possíveis ser boas através dele. Ninguém se produz boas obras por si mesmo. E quando nós obedecemos e praticamos as boas obras através do seu Espírito, nós estamos mantendo a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, a salvação é pela fé, né? Mas é necessário as obras, as boas obras, porque senão, se não tem as boas obras, a fé é morta, né? Ambas andam juntas e tem que ser perseverante do início ao fim. E aquele povo estava em injustiça, né? Estava na iniquidade, como nós vemos nos dias atuais, o povo acumulando iniquidade sobre iniquidade, né? A Bíblia diz, fostes negligentes quanto ao ensino. Meu povo cometeu 2 crimes. Abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água. E chega um ponto que a desobediência é tamanha e já não há o arrependimento, né? E a Bíblia diz que já não há remédio. São tempos de indignação, tempos onde que, embora o povo ore e clame, mas se não estiver com as atitudes, com louvor e adoração segundo as boas atitudes, nada adianta, né? Não chega os seus ouvidos, ele não inclina os ouvidos aos desobedientes, aos que andam na impiedade, né? Como ele sempre nos afirma, até as suas orações são abomináveis, né? Os louvores e adorações ele está a ponto de vomitar, porque as atitudes são reprováveis diante do Senhor, né? E mais um dia que a gente persevere louvando e adorando nas boas atitudes, né? Porque temos que perseverar nas boas obras que são possíveis através dele para perseverar na fé, para que ninguém roube a coroa da vida, né? Temos que lutar até o fim, para que aquele dia, aquela hora que nem o Filho e nem os anjos que são os ceifeiros sabem, a não ser o Pai, né? Mas nós sabemos que é chegado o tempo de juízo porque o que está no mundo, que o mundo já é do maligno, já está vencido, e o que está em nós
maior do que ele. Cabe a nós o expulsá-lo. Cabe a nós destruir todas as suas obras infrutíferas. Que a gente continue vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Porque através da fé nós combatemos um bom combate, né? E cingimos a cintura com a verdade. Porque quando nós estamos com o cinturão da verdade, né, na cintura, com as vestes, que é o linho fino, as vestes do santo, ele nos compartilha da sua honra, da sua glória, da sua imortalidade. Assim como Jeremias, quando o anjo lhe deu para comer daquele livrinho, né, a palavra diz que na sua boca era como mel, mas quando sondava o interior, ficava amargo, né? Assim, a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos não iriam suportar, né, a sã doutrina, porque fizeram doutrinas para si mesmos, regras meramente humanas, ceias com elementos, com suco de uva, com pão, batismo nas águas, coisa que nada acrescenta, são só cerimoniais, né? Batizai com o Espírito Santo e com fogo, né? Jesus diz: de agora em diante não participareis mais do suco da vinícola, né? Até então, aqueles que forem aprovados pela fé perseverantes cearão com ele, né? Porque só ele é digno de ministrar, né, diante de nós a ceia, né? Nós temos que compartilhar do pão, o pão que veio do alto, né, e adentrou no alto dos céus. Compartilhar o maná, que é a palavra. É isso que nós fazemos aqui para a honra e glória dele todos os dias, compartilhando a palavra que desce do alto dos céus, do qual o interior nosso tem que estar cheio, e a boca a falar desta palavra, né, do pão da vida, a fonte de água viva que jorra no coração contrito e arrependido, né, e a boca fala que o coração está cheio, que as atitudes, não segundo o coração enganoso, mas quando o coração é purificado, santificado, né, nós ouvimos o seu Espírito, ele coloca a palavra direta em nossas bocas, né, e nós andamos em retidão, em sinceridade, com amor reverente, com a fé sincera, né, da qual ele sonda o intento do coração e da mente. A palavra, ela desce como um mel na boca, né, e quando entra no interior, ela persevera pura como o mel. Ela já não é mais, quando entra nas entranhas, ela já não é mais amarga, porque ela persevera no interior. Quanto mais puro, né, mais nós amamos a exortação. Porque aqueles que, quando recebem a exortação, sente esse interior amargo, né, porque está precisando de ser purificado, está precisando de ser limpo, né, porque muitos não iriam suportar a exortação, né, tanto os que estão no mundo, que ainda não estão aquebrantados para receber a verdade, como aqueles que outrora agradavam da exortação e da verdade e agora a rejeitam, né? Jesus, ele dizia aos discípulos: tenho outras verdades a vos dizer, mas vós não iriam suportar, né? Ou seja, somente depois que for revestido da força e do poder do Espírito de Cristo, com a ascensão de Cristo, né?
aí que eles estariam prontos, né? Como Pedro, que dizia que já estava pronto e o negou 3 vezes, né? E Jesus mesmo disse: hoje mesmo, né, que me negarás, mas eu intercedi por vós. Satanás pediu para vos ir andar, né? Mas quando tu converteres, ajuda seus irmãos, né, na verdade. Muitos não têm suportado ouvir a sã doutrina, né, porque amoldaram segundo o padrão deste mundo, segundo doutrinas que nada acrescentam, né, ao invés de edificar, tem destruído a si mesmo, né. Cada dia a alma está indo rumo à destruição por conta das atitudes reprováveis diante de Deus, né. Atualmente sobre o governo que está pelo Emanuel, Deus é conosco, Cristo Jesus que está como um governo, o Cordeiro de Deus que está no centro, né? E ele está de pé como quem pisa uvas no lagar, né? Porque ele está exercendo o direito, a sua justiça, está conduzindo a juízo. A uns ele promove, a outros ele rebaixa, porque ele nos concede graça maior que a graça que ele nos outorga, né? Ele concede graça aos humildes, como ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e se opõe aos arrogantes, né? Porque a sua honra está como este cinto, né, que Jeremias enterrou, está como que não presta para mais nada, né, e ele está a ponto de vomitar. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.